Fala galera, beleza? Aqui é o Moisés então para mais um vídeo. E o seguinte, pessoal, nessa videoaula aqui a gente vai ver os 8 fatores de ranqueamento de um site. Então o que acontece, pessoal? Tem 8 fatores que são muito importantes para que o seu site fique bem posicionado no Google. E agora a gente vai conversar um pouco desses 8 fatores que a gente vai aplicar durante o curso para que a gente fique bem posicionado nas primeiras páginas dos motores de busca. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu vou dar uma visão geral de cada um desses. Aí depois, nas próximas aulas, a gente vai conhecendo um pouquinho mais a fundo cada uma desses fatores, beleza? Então vamos começar aqui, então, pessoal. O primeiro fator, então, que é muito importante para que o seu site fique bem posicionado são os backlinks. Então o que acontece, pessoal? O que é um backlink? Na aula de backlink eu vou explicar um pouco melhor e ensinar como fazer. Aqui é mais uma visão geral. Então, o que é o backlink, pessoal? São sites que apontam para o seu site. Então, em resumo, todos os sites que apontam para o seu site, isso é um backlink. Então, quanto mais site você conseguir apontando para o seu site, melhor vai ser. Na aula de backlink, eu vou ensinar vocês como que vocês conseguem fazer com que os outros sites apontem para você. Beleza? Então, o primeiro fator e o mais importante, pessoal, isso aqui é o mais importante, é o backlink. Então tem alguns sites que são bem ruins assim de conteúdo, só que tem muitos sites apontando para ele. Então esse site fica muito bem posicionado no motor de busca. Então o que acontece, pessoal? A segunda característica que eu coloquei aqui dos backlinks, eles devem ser backlinks de qualidade. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Tem que ser backlink de qualidade, isso é, sites que têm uma relevância para o Google. Esses sites, quando apontam para você, aí você passa um pouquinho, aliás, você recebe um pouquinho a relevância deles. Então, o primeiro ponto aqui, eu vou até colocar mais uma observação aqui, ó. Então, deve ser de qualidade e de preferência do mesmo nicho. Então, exemplo, você tem um blog lá de esporte. É muito importante que você tenha um outro blog de esporte do mesmo nicho apontando para o teu. Então, não adianta você ter um site de esporte, aí chega lá, tem um outro site que não tem nada a ver com o seu negócio, apontando para você. Claro que o Google vai dar uma relevância legal, só que a preferência é quando o site é do mesmo nicho, beleza? Um exemplo, pessoal, vamos imaginar que você tem ali um site de medicina, então você tem um site ali de medicina, aí eu tenho um site de SEO, um dos sites que eu tenho é de SEO. Se eu começar a apontar, do meu site apontar para o seu, claro, a relevância que o meu site tem vai dar uma relevância legal para o seu. Só que imagina que o Dr. Drauzio Varela, que é um médico especializado em medicina, né, ele comece a apontar para os seus artigos. Para o Google, tem muito mais relevância um site de um médico apontando para um médico do que um site de SEO apontando para o site de um médico. Beleza? Então, quando a gente for trabalhar com os nossos backlinks, que eu vou ensinar vocês a criarem, eu vou ensinar vocês a usarem algumas ferramentas para conseguir com que outros sites apontem para vocês e sites do próprio nicho. Então, o primeiro critério aqui de posicionamento e o mais importante são os backlinks. Beleza? Então, nas aulas mesmo de backlink, quando a gente for conversar, eu vou ensinar vocês a conseguirem esses backlinks, a construir os backlinks. O segundo critério, pessoal, de posicionamento é o SSL. Pessoal, o que é o SSL? É o famoso selinho de segurança. Então, eu não sei se você já reparou, alguns sites tem lá HTTP e o S. Claro que eu coloquei um monte de S aqui, pessoal, mas é só um S. É HTTPS. Esse S aqui, pessoal, é de segurança. Para que serve geralmente esse HTTPS? Quando você tem uma página que você vai transitar dados, levar dados de um lugar para o outro, é importante que tenha esse HTTPS. Como que o Google olha isso, pessoal? Bem antigamente tinha discussão acerca se o Google olha o HTTPS ou não. Com base em 2 projetos que eu testei, eu consegui ficar melhor posicionado colocando o HTTPS. Porque imagina que o motor de busca do Google, ele apenas mostra informação nas primeiras páginas. É muito melhor para ele pegar um site que é seguro, porque assim ele fica isento de responsabilidade. Então, para ele, na cabeça do Google, no algoritmo, é melhor ranquear sites que são seguros. Então, por muito tempo, teve essa discussão se o Google ranqueia ou não.
pelos testes que eu fiz, eu consegui ficar bem mais posicionado depois que eu coloquei o HTTPS. Então vamos lá, pessoal. Coloquei aqui uma observação. Geralmente é na hospedagem que você consegue o HTTPS. Então algumas empresas de terceiro você consegue comprar esse HTTPS aqui, o selinho. Algumas empresas vão pagar R$14, R$18, depende da empresa que você estiver contratando. O que eu aconselho, pessoal? Vocês comprarem uma hospedagem que já tenha o HTTPS. Então, aqui eu coloquei algumas que eu sei que tem. A KingHost eu sei que tem, a hospedagem já tem. É só você ativar o HTTPS lá. O pessoal do suporte mesmo já ativa para você. A HostGator eu sei que tem. E a LocalWeb tem também. Essas hospedagens são pagas. Só que tem uma forma de você conseguir o HTTPS de forma grátis. Eu por muito tempo usei também a forma grátis, que é pelo Cloudflare. Eu até coloquei aqui o site para vocês. Um dos meus sites está utilizando a Cloudflare. Eu uso grátis. Então a Cloudflare é uma forma também de você conseguir o HTTPS. Beleza? Vamos lá, pessoal. O terceiro fator aqui de ranqueamento são as suas configurações internas. Então isso daqui, pessoal, a gente vai ver muito a fundo também. No outro módulo, no módulo 3, a gente vai trabalhar demais essas otimizações internas. Então as configurações internas, vamos falar assim, o SEO on-page, elas são muito importantes para que você fique bem posicionado. Isso são as meta tags. Então o título que você coloca no Google tem uma certa relevância. Então se você colocar um título errado, você pode ficar bem mal posicionado. Então a escolha correta dos títulos faz com que você fique bem posicionado. Um exemplo, pessoal, vou dar um exemplo de um título aqui para vocês verem. Vou até escrever aqui embaixo. Se eu colocasse assim, um exemplo bem prático mesmo do que eu uso no dia a dia. Esse dia eu escrevi um artigo sobre isso. Então, quem foi o profeta Ageu? Isso daqui, pessoal, é um título legal. Só que acontece, tem pessoas que fazem assim, eu mesmo vi no Google, se você digitar aí, você vai encontrar também. Profeta Ageu. Quem foi? Qual dos dois títulos está bem mais chamativo? Quem foi o profeta Ageu ou profeta Ageu? Quem foi? Então, as ordens das palavras também influenciam. Então, é muito melhor você trabalhar da forma correta com os títulos. Ninguém digita assim, profeta Ageu, quem foi? Pode ser que tenha ali uma minoria que coloca, né? Mas a maioria das pessoas vão procurar quem foi o profeta Ageu. Então, esse aqui é só um exemplo de títulos. Na aula de títulos, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui eu coloquei uma observação, um título de marketing. O que é marketing digital e como é o marketing digital? Isso daqui, pessoal, é um título ruim. Porque aqui eu estou tentando fazer uma super otimização no título. Eu coloquei aqui, o que é marketing digital e como é o marketing digital. A palavra marketing digital aparece 2 vezes no título. Para SEO no Google, isso é horrível. Se fosse no YouTube, talvez funcionaria. Mas na aula de YouTube a gente vai falar um pouco sobre títulos para vídeo. Então a gente tem que ter um título legal, a gente tem que ter uma descrição também legal. E na descrição, pessoal, o que deve ter nessa descrição? Essa descrição deve ter a palavra-chave do título. Então aqui o título fala sobre marketing digital. Na descrição, eu também tenho que falar sobre o marketing digital. E por último, a palavra-chave. A palavra-chave tem que ter na descrição e também tem que ter no título. Então qual que é a minha palavra-chave aqui? Marketing digital. Aí já entra uma outra questão também. Na palavra-chave, a gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui eu posso usar só uma palavra, já que é palavra-chave, né? É uma palavra, ou eu posso pôr uma frase. Na aula sobre palavra-chave, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu geralmente costumo usar frases. Tem pessoas que gostam de usar apenas palavras. Nos testes que eu fiz, eu vou falar um pouco disso na aula de palavras-chave, beleza? Então, aqui são as configurações internas. Uma das configurações internas que a gente vai fazer. Um bom título, uma excelente descrição e ótimas palavras-chave. Tudo vinculado para a gente conseguir falar para o Google exatamente o que a gente está fazendo. Beleza? Quarto item, pessoal, que é muito importante para o Google, é a quantidade de palavras por artigo. Então, tem pessoas que escrevem ali um artiguinho ali, né, de 200 palavras e acham que vão ser bem ranqueados no Google.
Pessoal, eu até coloquei aqui, ó, um artigo mediano, ele tem no mínimo 600 palavras. Então, assim, se você for escrever um artigo, o mínimo de palavras que você deve pôr no seu artigo é 600. O mínimo aceitável, pessoal. Um bom artigo tem 1000 palavras. Agora, um excelente artigo é 3.000 palavras. Isso daqui, pessoal, é até uma recomendação do próprio Neil Patel também, ele fala muito sobre isso, e vários outros profissionais do SEO. Então, artigos medianos, 600 palavras. Um artigo bom é de 1000 palavras para cima. Aí já um excelente artigo é 3.000 palavras para cima. Eu conheço empresas na área de finanças que o artigo não sai por menos de 1000 palavras. Todos os posts que saem do blog saem com mínimo 3.000 palavras. Os meus artigos hoje eles estão na faixa de 1.400 a 2.000 palavras. Quando chega em 3.000 palavras, geralmente eu fatio e faço 2 artigos. Mas aí isso vai da estratégia de cada um, pessoal, que a gente vai conversar no próximo módulo. Então põe na sua cabeça, a partir dessa aula, artigos no mínimo 600 palavras. Menos que isso, aí já é um artigo ruim. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Outra coisa que é muito importante também é a idade do domínio. Eu até coloquei um site aqui para vocês verem a idade do domínio. Então o que acontece, pessoal? Vocês podem reparar que alguns sites que já são bem velhos, eles colocam um artigo lá e pum, já ficam na primeira página. Por que acontece isso, pessoal? Porque a idade do domínio é uma idade bem avançada. Então tem domínio lá de 1999, domínio de 2002. Esses domínios já têm uma certa autoridade no Google. Já tem um DA bom, um PA bom. Essas aqui são algumas métricas que a gente vai conversar também depois. Então a idade do domínio também é uma métrica muito importante que você deve considerar. Então, exemplo, vamos imaginar que eu vou escrever um artigo que eu quero concorrer com um domínio específico. Eu vi lá que o artigo não é tão bom, eu acho que dá para competir. Então você entra nesse site aqui, vê a idade do domínio do concorrente, aí você vai ver se vai ter mais métricas, se vale a pena entrar na briga ou não. Principalmente quando for mini site. Ó, vamos lá, pessoal. Sexta métrica. A sexta métrica o sexto critério de um bom posicionamento são as métricas. Então o que acontece, pessoal? Vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre as métricas. Só que as métricas também são importantes, são critérios importantes para posicionar um site. Eu vou passar 4 métricas aqui bem rápido e depois a gente vai aprofundando um pouco sobre isso. Então a primeira métrica aqui é o DA. O que é o DA, pessoal? É a autoridade do domínio. Então você tem o domínio lá www.joãozinho.com.br. O DA é a métrica que mede a qualidade, ou melhor, a autoridade desse domínio. Então, DA, pessoal, é a autoridade que esse domínio exerce no Google. Aí, pessoal, tem outra métrica aqui, ó, que é o PA. O que é o PA? É a métrica da página. Então, até coloquei aqui, ó. Então, imagina que você tem uma página lá, né, www.joãozinho.com.br e artigo 2. Às vezes, pessoal, o domínio não tem tanta autoridade, só que a página aqui do artigo 2 é uma página com bastante autoridade. Então, imagina que o Joãozinho foi lá, escreveu um artigo e esse artigo viralizou. Então, o que acontece? A página aqui do artigo tem autoridade, o domínio não tem autoridade. Então, são duas métricas bem diferentes. Aí depois tem o Trust Flow, que é o TF. O que é o Trust Flow? É a autoridade de backlinks que você recebe. Então, eu lembro que eu falei dos backlinks? Quando você recebe bastante backlink de qualidade, aí o seu Trust Flow vai subindo. Aí depois a gente tem o Citation Flow, que é o CF. É a quantidade de links que apontam para o seu site. Então a gente tem aqui essas duas métricas. Pessoal, para entender melhor sobre essas métricas, eu escrevi um artigo. Eu vou deixar aqui também para vocês o link desse artigo. Aqui eu explico exatamente essas métricas e outras métricas. Lembrando que também vai ter a aula para falar sobre essas métricas. E por penúltimo, pessoal, o 7º item aqui, que é critério de posicionamento, é a taxa de permanência no site. Então, o que acontece, pessoal? Por isso que eu falei que a qualidade dos artigos tem que ser muito boa. Então, a taxa de permanência do usuário dentro do seu site influencia também no critério de posicionamento. Então, imagina assim, pessoal.
você tem lá o seu artigo e o artigo não é tão bom. É um artigo bem meia boca, tem 200 palavras ali só. Então o usuário pesquisa lá no Google, pum, e acaba te encontrando. O camarada entra lá, se a qualidade do artigo não for tão boa, tiver um monte de pop-up, um monte de coisa, o usuário vai sair. Então isso, pessoal, é a taxa de rejeição. Então o Google também olha isso. Ele verifica assim, pô, eu mandei o usuário para aquele site, o cara entrou, ficou 2 minutos lá, 1 minuto, às vezes não passa nem de 1 minuto e saiu do site. E foi fazer outra pesquisa e entrou em outro site. O Google, pessoal, ele olha isso. Ele viu que o usuário entrou no seu site, não gostou e entrou em outro. O que ele vai começar a fazer? Colocar o outro site por cima do seu. Aí assim, pessoal, a sua posição no Google vai caindo. Então, por isso que é importante, eu falei, do conteúdo ter no mínimo 600 palavras, que é um tempo mínimo do cara ler o conteúdo e a taxa dele de permanência no site ficar alta. Na aula, pessoal, que eu vou falar sobre como fazer um blog bem poderoso de vendas, lá eu vou falar como aumentar a taxa do leitor no seu blog. Então, tem algumas técnicas que a gente vai aprender aqui no curso, que você vai aprender como o usuário entra no seu site e ele fica mais tempo no site. Então, tem vários atrativos que a gente coloca na nossa página, com que o cara entre em um artigo, saia desse artigo, entre em outro artigo. Então, o Google olha isso e o Google começa agora a priorizar o seu site nos motores de busca, porque ele entende que os usuários que entram no seu site são usuários que ficam. Então, isso a gente vai falar também numa próxima aula. Então, a taxa de rejeição também influencia no posicionamento. Vamos lá, pessoal. O 8º item aqui, então, é autenticidade. O que é essa autenticidade, pessoal? Se os seus artigos são originais, se os seus artigos são artigos que não tem em outros sites, o Google também olha muito isso. Então, por isso que eu falo para vocês, pessoal, não tentem criar site com plágio. Muita coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, não adianta dar Ctrl+C, Ctrl+V, que não vai funcionar. Muitas coisas que vocês vão ter que criar. Então, para ter um site relevante, um blog relevante, você precisa do quê? Autenticidade. E sem contar, pessoal, do mesmo jeito que eu mesmo consigo verificar plágio, o próprio Google também identifica plágio. Lembra que na aula 2 ou na aula 1, eu acabei falando um pouquinho sobre o Google Search Quality, que ele verifica plágio? Então, é exatamente isso. Então, não adianta criar conteúdo que não é autêntico. Esses dias mesmo, um afiliado nosso que trabalha com a gente falou: Moisés, eu posso copiar os artigos do seu blog para pôr no meu? A resposta é muito clara, não pode. Além de prejudicar o meu site, ele não vai ficar bem posicionado no Google. Então, blog, pessoal, não é igual ao Instagram, que você vai lá, copia uma imagem, manda no grupo. Copiou o artigo, vai ser penalizado pelo Google. E dependendo ainda de onde você copiar o artigo, corre até o risco de processo. Porque tem sites, tem blogs que são protegidos. Então, toma muito cuidado na hora de copiar um artigo de algum lugar, que isso às vezes retém os direitos autorais da outra empresa e você pode até ser processado. Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa muito séria que o pessoal acaba até ignorando às vezes. Então, o 8º item aqui, pessoal, é plágio. Você tem que ter autenticidade no seu blog. Então, vamos lá, pessoal. Só para finalizar essa aula, então, eu espero que vocês tenham entendido, né, esses 8 itens que a gente conversou agora. E nas próximas aulas, a gente vai verificar cada um desses. Eu vou ensinar vocês a criarem backlinks, como que vocês fazem para ter o SSL, as configurações internas aqui eu vou mostrar para vocês também o passo a passo, a gente vai fazer junto. Então tudo isso daqui, pessoal, a gente vai ver ainda ao decorrer do curso, de uma forma um pouco mais objetiva, já voltada para resultados. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a nossa última aula aqui desse módulo. E a gente se encontra, então, na próxima aula. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.